Você que ainda não chegou, mas que vai ver depois, bom dia também. Para você que ainda vai chegar, bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma classe, mais um estudo da nossa lição. Eu não sei se eu já comentei isso aqui para vocês, irmãos, mas a classe, não sei se você sabe dessa informação também, Stanley, mas a classe online é a maior classe que a gente tem na igreja. Ela é a maior classe. Nós estávamos aqui ainda há pouco com 12, 13, 14, 15 e foi aumentando, estamos com 18 e já teve vezes aqui de a gente bater quase 30 pessoas assistindo naquele momento, assim, 30 aparelhos. Tem aparelhos que vem 2, 3, 4, 5. Outro dia desses até 6 pessoas vendo no mesmo aparelho, sabe? Então a gente fica muito feliz, muito realizado, assim, né? De saber que a classe online ela vai tão longe, ela alcança tantas pessoas assim. E aqui, hoje nós estamos com o professor Stanley. Stanley, ele é professor assim itinerante, né? Nós estamos lutando aí para conseguir fazer ele tornar-se professor fixo, mas além de professor da Escola Sabatina, ele também é ancião daqui dessa igreja e vai dar a colaboração dele para o estudo da nossa lição hoje. Então, Stanley, seja muito bem-vindo. Se você quiser dar um bom dia, um alô para a galera aí, fica à vontade. Bom dia, Adalto. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. E eu fico imensamente feliz em saber que eu estou nessa grandiosa classe, Muito né? bom. E a gente vê como que Deus é bondoso e alcança todas as pessoas. Mas para mim é sempre um prazer poder participar, é sempre uma satisfação poder participar dessa lição aqui transmitida e que Deus possa nos abençoar. Amém. Então aqui, ó, nós já temos algumas pessoas que já deram ali o seu bom dia, o seu alô ali, ó. Aparecida Batista Lamanier Pires, a irmã Aparecida, né? Todos nós conhecemos. Bom dia, minha irmã, feliz sábado, tá? Que Deus esteja com vocês aí. Cleide Vieira, Cleide, todos sabem aqui, é a filha da irmã Sebastiana. A irmã Sebastiana, ela não consegue vir, ela tem necessidades especiais, né? E ela não consegue estar presente na igreja. Então, a classe, eles são presença, assim, pode estar todo mundo faltar, qualquer um, menos presença garantida. E eu também gostaria de pontuar aqui o irmão Salomão e a irmã Vanessa. São duas pessoas também que toda transmissão que estão lá, firme e forte. Inclusive, são os comentários de baixo ali, ó. A irmã Maria Luísa nos deu um feliz sábado ali. Bom dia, minha irmã. Essa realmente eu não conheço de nome, Maria Luísa Santos. Se você puder nos dizer se você já é adventista ou não, de onde você está nos vendo, que eu não estou me lembrando do seu nome aqui, dos nossos amigos, tá? O Salomão Góes, né? Bom dia, irmão, feliz sábado. A irmã Vanessa também, Vanessa Montalvão, a sua esposa. Muito bom dia, feliz sábado. A Vaneide Gonçalves também já deu um bom dia ali, né? A Marcília Campelo, bom dia, feliz sábado, minha irmã. Que Deus te abençoe, tá? Então, se você tem dúvida, eu gosto sempre de falar isso, coloque aí a sua dúvida no chat, você já sabe como escrever, é só abrir lá e colocar a sua dúvida. Se você quiser fazer um comentário, faça um comentário. Se você quiser fazer um pedido de oração, fique à vontade para isso. Esse momento é nosso e ele serve para isso também aqui, esse espaço que a gente tem no chat no momento da transmissão, interagir. Você tem que interagir conosco, né, Stanley? Porque, com certeza, assim, a gente gosta de transmitir aqui a lição, mas às vezes fica meio monótono só a gente falando. Isso, então, a interação é essencial. Eu tô de olho ali, eu tô com o olho aqui na lição, outro no celular aqui, que eu tô acompanhando aqui a transmissão. Então, se você escrever aí a sua dúvida, o seu comentário, vai ser lido, vai ser falado aqui juntamente com todos, tá? Quero convidar o professor Stanley para fazer uma oração, para a gente poder começar aqui a recapitular nosso estudo da lição. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai que habita nas alturas dos céus, a Tua palavra, Senhor Deus, diz que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. Por isso, Senhor Deus, tanto nós aqui quanto as pessoas que estão nos assistindo neste momento, nós temos a plena certeza de estar diante da Tua santa e bela presença. Amém, Senhor. Pai amado, que o Senhor possa neste momento, através do Teu Santo Espírito, alcançar cada coração, amém, alcançar Senhor. cada pessoa. Amém. Nos conceda, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que nós, Senhor Deus, ao abrir a Tua palavra, ao abrir a lição que nós estudamos durante
durante essa semana, nós possamos, através do Espírito Santo do Senhor, compreender aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém. Abençoe, Senhor Deus, de maneira especial todas as pessoas que nos ouvem, que nos assistem neste momento. Que elas possam, Senhor Deus, sentir o abraço santo do Senhor. Amém. Nos conceda a tua paz, perdoe os nossos pecados, Amém. em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Então é isso. A própria Bíblia fala assim para nós, né? Toda vez que formos abrir a Bíblia, devemos ter orientação do Espírito. Então, tolo é aquele que estuda a Bíblia sem pedir orientação do Espírito, orientação de Deus, porque é um livro sagrado, é um livro grandioso. E nós precisamos realmente estar munidos do Espírito Santo de Deus para poder entendê-la. E nós estamos com uma lição que ela vem falando da pessoa de Deus, né? Ela vem falando sobre quem é Deus. E a gente viu logo nas primeiras lições, irmãos, que Deus é amor, né? Na sua essência, Deus é amor. E Deus elaborou um plano pelo amor que Ele tem por nós, elaborou um plano de salvação antes mesmo da gente ser criado. A gente deu um vislumbre sobre esse amor de Deus, sobre a pessoa de quem é Deus. E nós estamos aqui na terceira lição, e ela vem falando assim, sobre como nós podemos agradar a Deus. A pergunta é, Deus se agrada de nós? Como podemos nós agradar a Deus? É possível, mesmo sendo pecadores, né? A gente entende que quando os santos, Adão e Eva, agradavam muito a Deus, tanto que Deus gostava de estar pessoalmente na presença deles, né? E a Bíblia relata que na viração do dia, ou seja, na virada de um dia para o outro, Deus ia lá ter com eles, visitá-los, conversar, assim como o pai faz, né? Com o filho, conversar, bater um papo, e é muito bom. Agora, mesmo depois de nós termos caído em pecado e sermos pecadores hoje, ainda assim é possível agradar a Deus? O que é que você diria, Stanley, sobre isso? Como nós podemos, assim, de uma maneira bem introdutória, para a gente poder já introduzir o estudo das nossas lições aqui. Aqui na transmissão, pelo menos quando eu estou como mediador, eu não me prendo muito aos dias, sabe? Assim, eu gosto muito de explanar a lição, de modo que a gente pega aqueles pontos-chave, aquele ponto importante, até mesmo porque aí o tempo nosso é reduzido, né? Sim. E aí, daquilo que você estudou, de acordo com o que você conseguiu entender aí, qual que seria uma forma da gente introduzir esse assunto falando sobre como agradar a Deus? Olha, Adalto, a primeiro ponto aí, né, e já pegando o gancho que você disse aí, que Deus, na viração do dia, ele sempre buscava ali Adão e Eva, a gente vê ali que Deus é um Deus que ele sempre procurou estar no meio dos seus filhos, aonde deveria ser ao contrário, nós que deveríamos buscar estar na presença de Deus. Mas Deus, a gente sempre vê aí desde o Éden, né, que Deus ele sempre buscou estar na presença dos seus filhos, sempre buscou estar no meio do povo, e isso não antes do pecado, depois do pecado, quando Adão e Eva ali pecaram, né, ali comeram do fruto que Deus disse que não comesse. Ali a gente já vê o texto bíblico dizendo que Deus chegou até no jardim procurando Adão e Eva, né? E quando a gente vai lá pro povo de Israel, quando eles foram libertos ali do Egito, do cativeiro, né? A gente vê ali Deus pedindo por quê? Para que Moisés fizesse um santuário, para quê? Para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Agora aí, eu faço uma pergunta para mim e para você. A gente gosta de habitar no meio de quem não nos agrada? Meio difícil, não. Né? Ou seja, então, se Deus gosta de habitar no nosso meio, é porque de alguma forma Deus se agrada de nós. Então, a gente já chega a essa primeira conclusão. Logo de cara aqui, né, com esse versículo que está lá em Sofonias 3,17, né, a gente já vê Deus, nesse versículo já cita da vontade de Deus de habitar, né, e do fato dele se agradar da gente, já é citado dentro desse versículo. Então, logo de cara, a gente já chega a essa conclusão aqui, de que Deus, ele gosta da nossa presença. Ele gosta de desfrutar, estar no nosso meio. Sim, e de alguma forma nós o agradamos. Exatamente, de alguma forma. Exatamente. E aí, eu já quero citar logo aqui, que está já escancarado assim, para quem quiser ver, no guia aqui da nossa lição, na parte de sábado, lá ali no finalzinho já fala que o meio que a gente tem, realmente podemos agradar a Deus, mas somente por meio de Jesus. Então, assim, Deus e Jesus são duas pessoas distintas, assim como são um na sua trindade, né? Mas são pessoas que a gente entende também que são um em três. Mas olha só,
Se a gente não se aproximar de Cristo, não tem como agradar a Deus. Então, Não. isso daí já é uma conclusão também que a gente já chega, né, Stanley? Isso, e quando a gente olha aí até para a imagem aí da lição, Sim. Adalto, eu gosto muito dessa parte da imagem, porque a imagem ela nos traz alguma coisa e a gente é muito visível. Sim. A gente gosta muito de... E a gente vê o quê? E uma cruz e um coração em cima, aí de um lado dessa cruz escrito para se Deus. fosse um presente, Como alguma se coisa fosse assim, um né? presente para Deus, mas quando a gente dá esse presente para Deus, tem que ser através de quê? Através da cruz. E quem morreu na cruz? Jesus. Então tem que ser através de Jesus. Exatamente. Esse presente. E percebe até uma escada lá, né? Que Sim, para a que a gente gente possa precisa a gente precisa de ajuda a todo momento, gente. Você Com vê, olha certeza. só, né? Então, Com certeza. aqui já demonstra a grandiosidade de Deus, né? Dar o seu filho, o filho morrer, a gente até tentando agradar a Deus de alguma forma ali e tal, mas a gente está sempre precisando de auxílio, né? A gente nunca está sozinho no mundo. Então, é interessante isso, né? E agora, é interessante assim, porque olha só, Stanley, eu queria te fazer uma pergunta. Se você, Stanley, eu tenho certeza que você se ama, é lógico, né? Você tem Claro. amor próprio. Agora, me responda essa pergunta. Se você não se amasse, você acha que alguém poderia amar você? Se eu não me amasse, eu não teria essa convicção. Né? De que alguém podia de amar que alguém você? poderia me amar. Porque... Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta, Stanley? Porque é o seguinte, às vezes a gente tem até o hábito de falar assim, ó, nós somos trapos de imundícia, a Bíblia fala isso. Mas será que a Bíblia fala isso mesmo, que nós somos trapos de imundícia? Não, a Bíblia não diz que nós somos trapos de imundícia. Né? Diz que as nossas atitudes... A nossa justiça, né? o nos nosso leva poder, a ser, né? Isso. Nos leva a ser trapo de imundícia. Então, gente, a primeira atitude, digamos assim, que a gente tem que ter em mente para que a gente possa agradar a Deus é o quê? É passar a nos valorizar um pouquinho mais, né? Que a gente é mais valioso do que aquilo que a gente pensa, né? Com certeza. Principalmente para Deus. Principalmente para Deus, né? Porque Deus ele nos ama e ama a todos de uma forma incondicional que talvez nós não conseguimos compreender. Exatamente. Né? A profundidade do amor de Deus grandeza, para com o ser né? humano. Né? Exatamente. Então, é muito importante isso, né, Stanley? Isso. E aí, aqui diz, aqui no nosso guia aqui, diz, não há ninguém que Deus não ame. Nem mesmo o pior pecador ou o pior malfeitor. Olha só. Profundo isso, e sabe? Exatamente. E isso mexe muito com a gente, porque aos nossos olhos, Adalto, né, a gente não consegue entender que talvez uma pessoa tão cruel que teve aí no mundo, a gente não vai citar nome para que a plataforma não nos bloqueie, né? Mas a gente vê muitos malfeitores aí do passado aí, e a gente não consegue entender que talvez essas pessoas podem estar lá no céu. E a gente só tem olhos de condenação para essas Só pessoas tem quando a olhos gente de olha para condenação. trás na história, né? Isso. E aí, a gente até estava comentando ali na classe dos professores, Sim. ali, né? Que principalmente no meu meio, onde eu trabalho, no nosso meio, a gente tem um jargão que diz que bandido bom é bandido morto, né? Só que aos olhos de Deus, não é assim. Deus não pensa dessa Deus maneira, não pensa né, dessa Stanley? forma. Mas aí vem a pergunta para nós. E aí a lição ela entra nesse detalhe de que nós devemos amar os outros da maneira que Deus ama. A gente consegue isso? Consegue. Através de Cristo Jesus, mas não é fácil. Não, com Talvez da certeza maneira não. que Deus, a facilidade com que Deus nos ama. Sim, Né? Por quê? sim. Porque a gente comete pecado todo dia, toda hora. E mesmo assim Deus está propenso a nos perdoar, a nos amar, a nos aceitar de volta. Exatamente. Não é verdade? E aí o guia até ilustra isso, essa cena, com a história do filho pródigo, né? E aí a gente até cita muito sobre essa questão do fato de Deus se alegrar mais com o pecador que se arrepende, né? E a gente também, às vezes, não olha muito para o filho que ficou como sendo aquele que tinha tudo do pai, mas que não tinha essa percepção. Então, muitas das vezes, a gente se pega não apenas como aquele filho que está lá, que foi para longe, que pegou tudo que tinha direito e foi, mas a gente se pega muito também como aquele filho que tem tudo e a gente não consegue ter essa gratidão. E olha, a gratidão, um espírito grato, é um dos caminhos que você tem para chegar até Cristo e assim, consequentemente, agradar a Deus. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. E Deus preza, o que é que Deus preza no pecador?
é o arrependimento. Exatamente. É o arrependimento. Sem Eu gostaria de dúvida ler um nenhuma. texto Sim. que está aqui em Ezequiel 33, versículo 11, que diz o seguinte: dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? E aí a gente fazendo um paralelo desse texto de Ezequiel 33:11 com a história do filho pródigo, Sim. ou seja, Deus se alegra quando a pessoa se arrepende. E a gente vê aí a história do filho pródigo, né? Aquele filho, ele pediu para que o pai desse a sua parte na herança, que ele queria ir embora, né? E a gente conhece a história, a gente vê que lá ele se arrependeu. Sim. Se arrependeu e voltou. E a gente vê ali a alegria do pai em receber aquele filho de volta. E sabe qual que é a prova do arrependimento do filho, Stanley? É que ele fala assim, eu já não mereço mais ser chamado nem de filho. Eu vou, porque ele estava comendo da comida dos porcos lá, né? Eu vou para a casa do meu pai, vou voltar para lá para que eu seja aceito pelo menos como servo dele. Servo dele. Então, né? isso demonstra um arrependimento sincero, Sim, né? com certeza. E além desse arrependimento sincero, Adalto, a gente vê a felicidade tão grande do pai em receber o filho de volta, Sim. que não era costume que o dono da casa saísse ao encontro de um visitante. Né? E aquele homem, ali na parábola, aquele homem é comparado a Deus. Sim. Ele saiu ao encontro do filho e fez uma festa. E sabe, deixa assim, não nas linhas, mas talvez nas entrelinhas, que ele não era a primeira vez que ele estava lá esperando pelo filho. Não. Pelo Todos os dias contrário, olhava, ele ia né? lá e olhava. Então, isso significa que ele só pôde ir lá e receber o filho no caminho porque ele estava repetidamente fazendo aquela atitude ali, de ir lá e saber se o filho ia voltar ou não. Mas aí, Adalto, e as pessoas que estão nos assistindo, em contrapartida, a gente vê aí a atitude do filho Do mais velho. do filho né? mais velho. E quando nós olhamos para a atitude do filho mais velho, a nossa tendência é de concordar com ele. Fala assim, poxa, o cara ficou lá, o cara foi quem Gastou todo o lutou dinheiro do ao pai, lado do pai, né? E o que ficou com o pai, Sim. ficou ali, lutou junto, trabalhou junto, e agora o pai, aparentemente Tá parece que dando de uma mais forma valor. de desprezo, aquele filho que ficou dá mais valor ao filho que está retornando. Né? A gente talvez é tendenciado a concordar com a atitude daquele filho, mas aí o pai chega para aquele filho e explica para ele. Né? Explica para ele, fala, não, calma aí, né? Você teve sempre tudo esteve ao seu alcance, toda a herança é sua. Né? Exatamente. Agora, a alegria do seu irmão que está voltando. Isso se reflete o quê? Se reflete a nós. Exatamente. Se reflete a nós, porque nós também, quando nós voltamos aos braços de Deus, ou às vezes quando um irmão se afasta da igreja, se afasta dos caminhos de Deus, quando essa pessoa retorna para a igreja, nós mesmos somos tendenciados a olhar meio que atravessado para essa Torto, pessoa. assim, né? Com rejeição. Desconfiado. Com rejeição, meio desconfiado. E essa parábola nada mais é do que o exemplo da vida cristã. A né? realidade nossa. realidade, A realidade nossa. Né? E aí a gente vê ali que aquele pai abriu os braços, recebeu, fez uma festa. E é assim que Deus faz com nós, quando nós nos arrependemos. Exatamente. E graças a Deus por isso. E esse assunto, né, Stanley, ele abrange até 2 dias do estudo do nosso guia aqui, que é aquela outra parte do guia que fala sobre o fato de Deus se alegrar. Ele alegra e fica com júbilo, ou seja, essa palavra de jubilar, de alegrar e tudo, demonstra que a satisfação que Deus tem no arrependimento, o tanto que Deus fica feliz quando um pecador se arrepende, quando alguém se retorna para ele, né? E assim, ó, diz até que no guia, assim como o pai que ao avistar o filho ao longe sai correndo, isso está lá, o Sofonias 3,17 descreve Deus no meio do seu povo. Então, assim, o Deus, ele se alegra de estar no nosso meio, irmãos. Às vezes a gente não dá muito assunto para isso, mas o fato de Deus estar no nosso meio, ele se alegra demais em desfrutar da nossa presença, né? E aí eu sempre costumo fazer até essa analogia, porque assim, ó, a gente só consegue agradar a Deus estando próximo de Cristo, e é realmente o tema que a gente vai falar o próximo assunto aqui, nos aproximando de Cristo, né? Para conseguir agradar a Deus. Mas tudo que a gente faz para agradar a Deus, nada mais é do que um reflexo daquilo que Ele faz por nós, não é verdade? Porque olha só, se Deus nos ama tanto,
você, aposto que você já se sentiu culpado de alguma coisa. Você já pecou, você falou, nossa, mas eu pequei contra Deus, eu sou culpado disso. E aí você foi até Deus, pediu perdão, ele te perdoou. Você se sente arrependido? E é bom essa sensação? É, né? Com Porque certeza. nada melhor. Todos nós somos pecadores, já provamos do gosto de pecar, saber que tá errado, fazer aquilo que tá errado e falar assim, oh meu Deus, me perdoa, eu tô arrependido. Não é tão bom você se sentir perdoado? Com certeza. E aí, para que você possa agradar a Deus, você tem que fazer isso também, assim como ele faz para com seu irmão, para com o filho. A gente acabou de ver a história aqui, né? Para com algum parente, para com o filho, para com o irmão, para com o pai, para com a mãe. Então, assim, a gente tem que pegar isso em mente, que é assim que a gente consegue agradar a Deus, né? Com certeza, Adalto. E aí, né, pegando aí o comecinho dessa parte aí, né, por mais difícil que seja imaginar, Deus considera cada pessoa de valor incalculável. E é por isso que ele se alegra na salvação de uma única pessoa. Olha só. Eu estava vendo um comentário bíblico adventista sobre Adão e Eva, sabe? E achei interessante demais. Ali o comentário bíblico dizendo o seguinte, que se Adão não tivesse comido do fruto proibido, o pecado não teria sido introduzido no mundo. Somente Eva teria pecado. Mas aí o comentário bíblico diz que mesmo assim, Jesus teria vindo e morrido por Eva. Apenas por Eva. Teria passado tudo o que ele passou somente por Eva. Uma única pessoa. Sabe? Né? E aí isso me leva a refletir na parábola da ovelha perdida. Sim. Ali onde o pastor tinha ali 100 ovelhas, uma ovelha se desgarrou ali, né? E ele largou as 99 e foi atrás daquela única ovelha. Aquela única ovelha dele, isso, né? Mas e aí a gente vem a pergunta, aquela única ovelha ia fazer diferença para aquele pastor? Na questão financeira, na questão de dinheiro, não ia fazer, não, né? Era só uma ovelha, né? Mas aí quando a gente vai para a parábola, a gente vê a felicidade daquele pastor em encontrar aquela ovelha. E você já percebeu também, Stanley, que assim, as parábolas de Cristo, elas são perfeitas, elas têm um aprendizado assim enorme, porque ó, a parábola do filho pródigo retrata aquela pessoa que perde, que se arrepende no mundo, e aí mesmo às vezes até sem Cristo, a gente sabe que Cristo está o tempo todo nos convidando, o Espírito Santo nos move, né? Mas ela vai e volta sem nenhum auxílio, né? Aparentemente. E aí a ovelha perdida demonstra tanto aquela fragilidade do ser humano que tem que Cristo ir atrás e realmente ele tem que correr para poder trazer de volta, né? E aí quando você vai para o cenário, tem da mulher que perdeu as moedas, até cita dentro do nosso guia aqui, né? Exemplificando aquelas pessoas que estão dentro da igreja, está dentro de um contexto, mas está perdido, infelizmente. Tá perdido. E a gente sabe que vai ter isso e vai ser muitos assim, né? Perder dentro da própria casa. Então, assim, isso tudo para demonstrar o quão grande é o amor de Deus por nós. Como Ele nos ama, como Ele quer a proximidade conosco e Ele quer que a gente agrade a Ele fazendo exatamente aquilo que Ele faz, né? Que é amar incondicionalmente. E isso, Adalto, isso nos dá um refrigério tão grande. Isso nos dá uma paz tão grande. Quando a gente consegue compreender quão grande, porque muitas pessoas não compreendem o amor de Deus, porque se compara o amor de Deus com o amor da humanidade. Exatamente, quer comparar, né? Isso, quer comparar, e nós não podemos comparar. Quando a gente compreende esse verdadeiro amor de Deus para conosco, a gente consegue sentir uma paz, sentir uma calma, sentir uma certeza, né, de que eu já estou salvo por amor a Cristo. E por mais que eu peque, não que isso seja combustível para que eu venha a pecar todos os dias. Ficar aquele ciclo vicioso. Não, né? Nós precisamos de a cada dia mais melhorar a nossa conduta para com Deus. Mas na certeza de que se porventura eu pecar, Deus é bondoso, Deus é amoroso em me perdoar, assim como fala lá em 1 João. Né? Se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Exatamente. Stanley, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Uma pergunta meio difícil de responder, mas a pergunta é, né, diante de tudo isso que a gente está estudando aqui, que a gente está falando com o nosso guia, com tudo aqui, né, são, na verdade, duas perguntas. Nós podemos agradar a Deus? E como fazemos isso? Né, porque assim, a gente está muito teórico, vamos dizer assim, sobre como agradar a Deus, né? Mas eu acho que assim, de uma forma mais prática, será que você conseguiria transmitir isso para nós? Sobre se nós podemos, de uma forma prática, assim mesmo, agradar a Deus e como nós podemos fazer isso, para ficar bem claro
para aquelas pessoas que estão nos vendo? Nós já demos um spoiler, né, lá no início da nossa lição, de que isso é possível. Sim. Agradar a Deus é possível, mesmo sendo difícil aos nossos olhos, né? Porque como que eu, um ser humano, pecador, que peca todo dia, consegue agradar um Deus santo, a um Deus que abomina o pecado? E a Bíblia fala que nós somos maus, né? Vós que sois Sim. maus, né? Sim. A Bíblia fala isso. E eu até li o texto ali de Provérbios ali na introdução da lição. As pessoas que estavam nos acompanhando desde o início ouviu ali, né, que Deus, ele ama o justo. Ele ama as pessoas que fazem a justiça. Sim. Né? Ou seja, então, quando nós andamos no caminho da justiça, quando nós fazemos a vontade de Deus, né, por mais que isso seja pequeno demais, isso agrada a Deus, ao né? nosso Deus, né? E a gente vê isso quando a gente vê aqui no nosso guia aqui, ó, a oração do reto é o prazer de Deus. Ou seja, então, quando nós praticamos o que é justo, praticamos o que é reto, né? Isso agrada a Deus e, ao contrário, desagrada ao nosso Deus. Exatamente. Então, Deus se agrada, irmãos, do nosso esforço, não é da nossa capacidade, porque a capacidade realmente a gente não tem. Mas o que agrada a Deus, de fato, é o esforço que a gente tem de fazer a vontade dele, né? Porque quando o que Stanley citou aqui de ser reto, justo, né? Se arrepender ou se esforçar para não cometer pecado, né? Mesmo que a gente sabe que não é pelo nosso esforço que a gente, né? A graça de Cristo é que nos alcança, mas Isso. Essa demonstração, esse passo, essa milha, vamos dizer assim, a mais que a gente anda, né? Essa atitude que a gente tem é o que de fato desperta esse agradar a Deus, né? Isso. Agora é interessante, Adalto, a gente frisar uma coisa aqui nessa parte da lição, que a gente agrada a Deus e Deus se agrada de nós como pecador. Né? Porque nós somos pecador todos os dias, nós pecamos. Agora, Deus não se agrada do pecado. Sim. Ou seja, então Deus nos ama, mas Deus, ele não ama todas as nossas atitudes. Sim. Todas as nossas atitudes. A mesma coisa seria, hoje, nós como cristãos, a gente concorda com os atos homossexuais? Não, a gente não concorda com os atos deles. Mas devemos deixar de amar essas pessoas? Jamais, né? Não. A gente ama eles, devemos amar eles, mas não concordamos com as atitudes deles, até que eles mudem. Exato. E assim é Deus conosco. Deus nos ama como pecador, Deus nos ama, Deus se agrada de nós, pecador, Deus quer estar junto conosco, pecador, mas Deus abomina algumas atitudes que nós temos como pecador. E aí nós vimos aqui algumas atitudes que nós devemos praticar para poder agradar a Deus, né? Que seria ser uma pessoa reta, ser uma pessoa que ama e segue a justiça, uma pessoa que doa com alegria. Deus ama, mas quando eu sou contrário a essas atitudes, não é que Deus deixa de me amar, não, Deus continua me amando, mas Deus não ama essas atitudes contrárias a isso aqui. E aqui no rodapé, até do dia de terça-feira lá, do guia, tem algo interessante que fala assim, ó, a conexão que existe entre o céu e a terra é tão profunda que o Criador do universo, que criou tudo, né, que existe, que a gente conhece e que a gente também não conhece, se envolve de modo próximo conosco, até mesmo em nível emocional. Olha só, a emoção, eu compartilho a minha emoção com a emoção de Deus, com a emoção de Cristo. E aí traz uma pergunta assim, ó. E essa pergunta é para nós refletirmos, irmãos. Que esperança extraordinária essa verdade lhe oferece, especialmente em momentos difíceis? Será que se a gente não tivesse essa esperança, a gente conseguiria vencer os desertos, as batalhas que a gente tem travado? Será? Com certeza que não. Com certeza. Então, é nesse momento que a atitude de Deus para conosco revela o amor e não digo necessidade, mas a vontade, a satisfação que Deus tem em se relacionar com o ser humano, né? E se envolver com a gente, né? O envolvimento é tão grande que ele se tornou um conosco. Olha só o tanto que Deus, assim, ele abandona a divindade, a grandiosidade, a glória dele ao ponto de se tornar ser humano
Então, gente, é uma coisa assim que a gente pode caçar explicação até do outro lado do universo. Isso você não vai conseguir encontrar. Não consegue encontrar. Porque é um amor assim que não tem medida, não tem largura, não tem comprimento, não tem tamanho, não tem altura. É um negócio extraordinário, né? Para nós é difícil de compreender esse amor de Deus, porque a gente não consegue enxergar, né, a profundidade que é o amor de Deus para conosco. A partir do momento que nós conseguimos compreender quão grande é esse amor, a gente começa a amar também de forma diferente. Sim. Porque nós não amamos da maneira que Deus quer que Deus nós quer, amamos. exatamente. A gente até já comentou isso um pouquinho aqui atrás aqui. Mas nós precisamos, irmãos, de a cada dia mais aprofundar o nosso conhecimento no amor de Deus. Sim. Para conosco. Para que nós venhamos a compreender esse tipo de amor e assim, a partir do momento que nós compreendermos, a gente possa também demonstrar esse amor para com as outras. Não, com certeza. Para com as outras Até pessoas. mesmo porque isso são atitudes nossas que vão agradando cada vez mais a Deus, né? Eu falo isso, Adalto, porque é tão bom quando você se sente amado, e já não estou dizendo por Deus, né? Estou dizendo por amigos, por família, e a gente vê isso quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde alguém que a gente ama. Quando eu perdi o meu pai, né? Ele foi velado aqui na igreja. E é tão bom quando você vê alguém que você ama chegar, te abraçar, te confortar, dizer para você, olha, conta comigo, eu estou do seu lado. E é isso que Deus faz com nós, e é isso que Deus quer que nós façamos também com as outras, com os próximos, com as né? outras com as pessoas pessoas que estão ao nosso redor, né? E, gente, nós temos ali pouco mais de 5 minutos para encerrar. O assunto, quando é bom, o tempo voa. Voa, passa rápido. Então, assim, e hoje também nós estamos terminando um pouquinho mais cedo aqui, parece que tem alguma coisa que vai acontecer no final da Escola Sabatina, uma dinâmica, alguma coisa do tipo, que nos faz encerrar um pouquinho mais cedo. Mas hoje, olha, nós chegamos aqui até 20 pessoas. Amém. Né? Tivemos mais um comentário aqui da irmã Marileusa. Muito obrigado, irmã. Feliz sábado para você também. Que Deus abençoe você. Mas nós sentimos falta aqui das pessoas comentando, né? Dos alunos que estão nos vendo aqui, acompanhando ao vivo essa transmissão, colocarem aí, né? Se tiverem alguma dúvida em relação ao chat, você está na transmissão, quando você você não pode deixar na tela cheia, né? Você tem que tirar da tela cheia, e aí vai ficar o quadradinho com a imagem lá em cima, e abaixo vai ter um lugar onde você pode clicar. Quando você clica ali em cima na opção mais, logo abaixo ali do título tem a opção mais. Quando você clica no mais, lá embaixo você vai encontrar aqui o campo onde você vai poder escrever a sua mensagem ali, no chat ali, tá? Então você consegue através daquele momento ali, ó. Algumas pessoas já curtiram, né? E aqui algumas comentaram, mas ainda falta. Logo abaixo aqui, ó, vai ter a imagem, tem o título, tem o perfil da igreja da transmissão e embaixo tem chat ao vivo. Se não estiver aparecendo chat ao vivo para você, que está nos assistindo ao vivo aí, é porque você não fez o login no YouTube. Isso. Você tem que colocar o seu e-mail, a sua senha lá, fazer o login para que você possa colocar seu comentário ali, tá bom? Então, gosto sempre de frisar isso. Ainda temos 3 minutos ali, então dá tempo de você perguntar, de você fazer a sua consideração, alguma coisa que você queira, escreva para nós. Nós vamos concluindo aqui com o professor Stanley, né? A gente já falou vários assuntos aqui, eu acredito que foi bem abordado, foi bem falado, mas você acha que tem algum assunto ainda pertinente, Stanley, que você acha que não foi falado? Você me fez aí 2 perguntas, né? Sim. Se era possível agradar a Deus. E como, né? E aí eu só respondi que é possível, mas eu não respondi como agradar a Deus, né? E aí eu gostaria de ler Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha então, só. A maneira de nós agradarmos a Deus é estarmos ligados a Cristo Jesus. Porque quando nós estamos ligados a Cristo, nenhuma condenação há em nós. E se não há nenhuma condenação em nós, nada nos impede de agradar a Deus. Ao nosso Porque Deus. A gente viu aqui que a nossa atitude pessimista, de egoísmo, de autoridade, que a gente não tem nenhuma, de superioridade, né?
que nos impede de agradar a Deus, né? Aí eu até um tema você citou um jargão e eu queria citar um aqui também, que às vezes até eu já me peguei muitas das vezes usando a prepotência, a audácia do ser humano de falar assim, olha, nem Jesus agradou todo mundo, quem dirá eu, né? Olha só, mais que Jesus, né? A gente chega ao ponto de querer se comparar a Cristo, gente, não tem, né? Não tem condição um negócio desse. Então, assim, vamos ficar atentos. E na prática, como é que eu estou em Cristo? Porque o apóstolo Paulo fala em Romanos, aqueles que estão em Cristo, como é que você está em Cristo? Irmão, é através disso aqui. É através disso aqui, não tem outra forma. Não tem outra forma. De estar em Cristo, se não for comer isso aqui, mas é todo dia, é o pão espiritual. A gente não come, não bebe água todo dia, então tem que se alimentar espiritualmente também disso aqui. Senão você não vai estar em Cristo. Isso. Temos aqui 1 minuto, professor. Pode fazer aqui a conclusão para nós, a gente já vai encerrando. Já quero agradecer a você que nos acompanhou, né? Desejar um feliz sábado, um feliz restante de sábado. Fique aí, nós iremos sair agora da transmissão, mas a transmissão do culto ela vai continuar, então ela vai ter apenas a pausa aqui da transição, tá bom? E quero convidar você a estar conosco aqui no próximo sábado. Nós estaremos falando o assunto do próximo sábado. Esse assunto falamos sobre como agradar a Deus. Agora, no próximo sábado, estaremos falando sobre um Deus apaixonado e compassivo, a compaixão de Deus. Então, quero convidar você a estar conosco também nesse mesmo horário e nesse mesmo canal, né? Adalto, só para a gente finalizar aqui, né, aqui na parte de sexta-feira, aqui a irmã Ellen White escreve o seguinte: o Senhor fica decepcionado quando o seu povo pensa que tem pouco valor. Nós precisamos de colocar uma coisa na nossa cabeça, que nós somos o povo escolhido de Deus. Temos valor para Ele. Nós temos valor para Deus, que Deus nos ama, que Deus se agrada em estar no nosso meio. Nosso valor é o sangue de Cristo. Isso. Né? Agora, nós também precisamos de sentir o mesmo prazer em estar na presença de Deus. Porque às vezes Deus tem prazer em estar conosco, mas nós não temos prazer em estar com o nosso Deus. Exatamente. Eu quero fazer uma oração para a gente encerrar esse momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade que nós tivemos de nos reunirmos em Teu santo nome. Somos criaturas, filhos Teus, amados pelo Senhor. E queremos devolver esse amor, agradando o Senhor e amando o nosso próximo também. Amém. Mas, Senhor, muitas das vezes nós nos pegamos aqui, Pai, sobre não sabendo como agir, não sabendo como nos portarmos para que possamos agradar ao Senhor. Amém. Então nos ajude a sermos cristãos verdadeiros, sermos pessoas que nos esforçamos para Te agradar. E nos ajude também, meu Pai, a estarmos no Senhor, a termos a vontade, termos o deleite, termos a satisfação e querer estar na Tua presença. Amém. E que isso seja agradável para nós, que isso também nos agrade, assim como o Senhor se agrada de estar conosco. Amém. Muito obrigado. Mais uma vez nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado para você mais uma vez. Até o próximo sábado.